Eu tô muito sem tempo para poder postar vídeos aqui. Peço que vocês me sigam no Instagram, lá eu aviso quando vai ter vídeos aqui no canal. Outra coisa, eu não vou parar de postar vídeos aqui no canal. Eu só tô sem tempo mesmo por causa do trabalho e os estudos. Então peço a vocês que gostam do meu conteúdo para que tenham um pouquinho mais de paciência, tudo bem? Enfim, animes pós-apocalípticos não é tão comum assim. Então decidi montar uma lista com 5 animes pós-apocalípticos. 5 animes que se passa em um período em que a Terra foi completamente destruída por causa da guerra, doenças ou até mesmo uma catástrofe natural. Não necessariamente as obras precisam ter o foco em como a Terra ficou assim, elas só precisam se passar nesse período. Bem simples de compreender. Eu deixei alguns animes de fora, então se você lembrar de um, deixe aí nos comentários. Antes de começar, deixe seu like e verifique se o sino de notificações está ativo. Gostaria de lembrar também que tem anime ruim sim nessa lista, até porque não é uma lista de recomendação, e sim uma lista de curiosidade. Começando com um dos meus favoritos quando se trata desse assunto, vale lembrar que isso aqui é um filme de quase 2 horas, não se preocupem porque vale a pena assistir as 2 horas. Expelled é uma obra que deixa as explicações de uma forma implícita. As coisas parecem que não tem explicação quando na verdade tem sim. O autor/diretor foi bem inteligente em colocar as respostas de uma forma implícita, bem escondida para que você possa rever as cenas. A história de Expelled se passa em um futuro em que um desastre natural cagou a Terra inteira. A maior parte da humanidade abandonou seus corpos físicos e se mudou para uma forma digital conhecida como Deva, uma estação espacial avançada que orbita o planeta completamente devastado. Se você ainda não entendeu, vou explicar melhor. Os seres humanos agora não possuem os seus corpos humanos. Agora eles vivem em um mundo digital, como se fosse em Saul, só que eles não conseguem deslogar. Nesse mundo eles não sentem fome, sede, não têm doenças e nem morrem. Eles vivem uma verdadeira utopia. Tudo isso muda quando um hacker habilidoso invade o sistema deles. Nisso, uma agente é enviada à Terra para matar esse cara, porém, essa agente acaba ficando curiosa sobre a Terra e começa a investigar junto com esse cara o que realmente aconteceu há milhares de anos atrás. O legal de Expelled é que o mundo dessa história tem muita coisa para aproveitar, mas infelizmente não é aproveitado. Mesmo assim, acho que todos devem dar uma chance para Expelled. Agora nós temos Needless. Needless é uma obra focado em uma comédia escrachada, bem zoada por sinal. Por ele ser de comédia, creio que não vai agradar muitas pessoas, afinal humor é relativo. A história de Needless se passa no ano de 2150, um período pós Terceira Guerra Mundial. Ao final dessa Terceira Guerra Mundial, muitas pessoas começaram a desenvolver poderes especiais. Para conter essas pessoas e estabilizar a ordem e a paz, um grupo para combater essas pessoas com poderes foi criado. Esse grupo, aproveitando toda a influência e poder que tinham, acabam tomando conta de vários países. Assim, eles acabam estabelecendo uma grande ditadura. A fim de combater essa empresa e acabar com a ditadura estabelecida em vários outros países, os protagonistas da história acabam formando um clã para lutar pela liberdade de seu país. Ao longo da jornada nós vemos eles passando por vários lugares destruídos pela guerra. Isso é bem legal por sinal. Apesar da sinopse apresentar uma história muito foda, não se engane. Se você assistir isso esperando uma coisa muito foda, vocês vão se decepcionar bastante. Nossa, agora eu acabei me embolando aqui, mas enfim. Acho que se ele não tivesse essa comédia escrachada, o anime seria bem melhor. Ergo Proxy é um dos meus animes favoritos. Ergo Proxy se passa em um futuro não tão distante, onde o planeta foi quase destruído por uma catástrofe natural. A catástrofe foi tão grande e tão poderosa que a civilização humana foi quase extinta. Para assegurar a sobrevivência dos povos que sobraram, cúpulas gigantes foram criadas a fim de proteger esses restantes da humanidade. Com o passar dos anos, para agilizar a recuperação da humanidade, robôs foram criados para auxiliar os humanos nessa grande reconstrução.
Esses robôs são semelhantes aos humanos, possuindo pele e voz de humanos. Toda essa grande harmonia criada acaba quando esses robôs contraem uma doença enigmática chamada vírus cogito. Esse vírus fazia com que os robôs pensassem por si próprio, criando a sua própria identidade, assim como um ser humano. Sim, isso lembra muito o filme Eu, Robô. A fim de descobrir a origem desse vírus, uma detetive começa a investigar sobre, mas o que começou com uma pequena investigação acabou se tornando uma grande conspiração quando ela descobre toda a verdade por trás dessas cúpulas gigantes. O legal de Regoprox é que quase todo episódio é importante. É diferente de um anime de vida escolar que você pode pular 5 episódios que a história vai continuar a mesma coisa. Então assistam todo o anime de Regoprox, não pule episódios. Agora nós temos Hereded. Esse anime, na época em que ele foi lançado, aconteceram várias e várias comparações com Steins Gate. Talvez esse seja um dos motivos que fizeram Hereded ficar com a nota tão baixa no Anime List. Detalhe, Hereded também é um anime focado em viagem no tempo, porém ele é original. Ele só é baseado em um rascunho feito com a bunda. Bem cagado mesmo. Hereded se passa no ano de 2050. Nesse ano surge um jovem engenheiro que consegue construir robôs automatas. Ele vende esses robôs para várias empresas e fica podre de rico com isso. Ao longo do tempo ele vai percebendo que esses robôs possuem falhas e que elas podem ser perigosas. As empresas não dão ouvidos para ele e o pior acontece. Uma grande guerra acaba acontecendo e muitas pessoas acabam morrendo. Detalhe, antes da guerra começar, o protagonista entrou em coma por 10 anos. Depois que ele acordou, ele percebeu que o mundo estava completamente devastado pela guerra. E o culpado foi ele. As máquinas dominaram algumas regiões e a humanidade estava tentando se reerguer. Quando ele acorda desse coma, ele lembra das últimas palavras do seu amigo que era para cuidar da filha dele. Então o protagonista sai em uma longa jornada para caçar a filha do amigo dele. Ao longo dessa jornada, ele descobre uma forma de viajar no tempo através de suas memórias, a fim de evitar a guerra e a quase extinção da humanidade. Bom, na minha opinião, o que cagou esse anime inteiro foi eles inserirem viagem no tempo na história, que por sinal ficou bem cagado. Mas enfim, é só a minha opinião. Para finalizar, nós temos Shinsekai. Eu já gravei um vídeo só sobre Shinsekai, ou pelo menos tentei gravar na época. Interessados é só clicar no card acima e assistir esse bendito vídeo que eu fiz. Basicamente, Shinsekai se passa em um futuro distópico onde os seres humanos foram extintos após uma guerra contra pessoas com poderes telecinéticos. Após essa guerra se passaram centenas de anos e as pessoas que vivem nesse mundo vivem em aldeias. Nesse mundo não existe fome, não existe guerra, não existe doença. É uma verdadeira utopia. Tudo isso muda quando os protagonistas da história descobrem toda a verdade por trás da humanidade. E aí eles vão tentando esconder o fato de que eles sabem a verdade porque eles podem acabar morrendo. Eu sei que foi uma sinopse bem superficial, bem rasa. É por isso que eu recomendo a vocês assistirem a review desse anime que eu fiz, só clicando no card acima aqui. Bom, essa foi mais uma lista de curiosidade. Deixa aí nos comentários animes que se passam em um período pós-apocalíptico. Me sigam no Instagram quem quiser. Era só isso e falou!